O seu ambiente te molda das piores ou das melhores formas. Por isso que a maioria das pessoas são tão diferentes, não só em personalidade, porque personalidade é única. Mas sabia que as atitudes de uma pessoa, as coisas certas ou erradas que ela faz, na maioria das vezes é porque ela aprendeu isso? Olá, eu sou a Nanda, seja bem-vindo a esse canal, onde eu falo sobre reflexões, dicas, desafios que muitos adolescentes podem enfrentar e como vocês podem se fortalecer através desses desafios e também ter uma melhor relação consigo mesmo e com as pessoas ao seu redor. Hoje eu vim falar sobre um assunto que é o quão o ambiente nos molda como pessoa. E eu falo ambiente não só no sentido da onde você nasceu, sabe? O local exato. Mas as pessoas com quem você conviveu, quem te criou. Isso tem muito a ver com a pessoa que você é hoje em dia. Sabia que a maioria das pessoas, as coisas que ela sabe, que ela acredita na vida adulta, foi porque foi ensinado ela quando ela era uma criança? Eu não lembro qual é o estudo, tá? Me perdoem, mas eu vi um estudo que fala que o preconceito, ele é ensinado e ele não as pessoas não nascem com preconceito. É incrível como a gente pode pegar exemplos muito próximos a nós, inclusive, onde a gente vê que as crianças, elas não têm preconceito algum com as pessoas. É incrível como as crianças, elas têm esse amor de inclusão com as outras pessoas que são diferentes, seja porque tem alguma doença, tem alguma deficiência. É incrível como essas crianças, elas não têm o preconceito. Elas têm uma visão totalmente que gera em torno de uma empatia, onde ela vê que todas as crianças são iguais, onde ela não vê essa distinção de gênero, nem de raça, nem de nada, absolutamente de nada. Então, chegando à conclusão desse estudo, a gente vê que o preconceito, ele é criado por alguém, e esse alguém ensinou as crianças. E o que acontece? Se até as coisas ruins podem ser ensinadas, as coisas boas também são ensinadas. Sabia que a maioria das vezes uma pessoa, ela se torna, não vou falar porque são palavras mais fortes, mas sabia que uma pessoa, ela tende a seguir os passos do pai ou da mãe? Claro, existem exceções onde os pais foram um péssimo exemplo, que tiveram realmente atitudes muito questionáveis e que geraram consequências e desafios muito grandes que os filhos tiveram que enfrentar. E esses filhos escolhem ou seguir os passos do pai, o legado, ou então dar um novo significado para aquilo e quebrar aquela descendência, aquele hábito que estava sendo compartilhado de geração em geração. E infelizmente é muito comum você replicar as coisas que os seus pais fazem. Então, às vezes quando alguém me elogia por certo comportamento meu, eu penso, caramba, eu não desenvolvi essa qualidade, eu não desenvolvi esse comportamento por conta própria. Foi graças aos meus pais que me ensinaram isso e me educaram dessa maneira. Então, isso abre os meus olhos para ver o quão as pessoas foram criadas de maneiras diferentes. E o quão, às vezes, algo que é muito óbvio para mim, não é óbvio para outra pessoa, porque ela foi criada em uma realidade totalmente diferente. Eu sou uma pessoa que eu convivo muito escola, igreja e casa. Eu não saio muito para outros lugares, então quando eu tenho a oportunidade de visitar outras casas, seja de colegas, de pessoas, parentes, enfim, eu vejo como a realidade é diferente. Eu tenho certeza que vocês já foram em outros lugares, que você presenciou o comportamento estranho de outra pessoa e você fica, caramba, a pessoa fez isso. Como assim ela fez isso? E você ficou achando aquilo um absurdo, sendo que na verdade a pessoa nem ligou para que as outras pessoas estavam pensando, porque aquilo era normal para ela. E infelizmente não é culpa 100% da pessoa. Eu tenho certeza também que vocês já presenciaram alguém sendo mal educado com o pai, com a mãe, assim, em público. E aí eles começam a brigar em público e você fica assim, gente do céu, aonde eu enfio minha cara? Sendo que, na verdade, essa pessoa possa ser uma realidade que é completamente normal para a pessoa. E não cabe a gente julgar essa pessoa, sabe? Então, o ambiente
molda muito a gente. Se você tende a ter uma casa muito barulhenta, você vai se tornar uma pessoa barulhenta. Se eu vivo em uma casa onde as pessoas elas costumam falar muito sobre o que elas estão sentindo, eu vou ter tendência a ser uma pessoa assim. Eu costumo falar que eu sou muito parecida com a minha mãe, porque a minha mãe, por mais que ela seja uma mulher, sabe, adulta, já bem mais velha que eu, tem hábitos que são muito parecidos entre eu e ela. E um desses hábitos é sermos pessoas muito. Ai, que palavra eu posso usar? Somos pessoas muito profundas, sabe? Tudo que a gente sente é muito intenso. E nós temos uma certa dificuldade para falar sobre o que a gente está sentindo. Só que de uns tempos pra cá, vem se tornando hábito, sabe, na minha família. Falar, compartilhar as coisas, porque a gente viu quão é necessário falar. E é incrível como não foi uma coisa que foi tão presente assim na minha infância, só que agora na minha adolescência tá sendo. E como eu sou mais velha, então tem coisas que eu tive que passar que a minha irmã não vai precisar passar aos meus irmãos. Então a minha irmã, que já é pequena, ela conversa muito sobre tudo que ela tá sentindo, assim, e eu fico, caramba, a gente tá ensinando ela muito bem. Porque ela é uma pessoa que ela não consegue guardar nada pra si. Nenhum sentimento assim que ela acha ruim, ela guarda só pra ela, sabe? Ela tem que falar, ou seja, pra mim, pro meu pai, ou pra minha mãe, enfim, pra quem que seja. E isso faz com que ela seja uma pessoa que ela não guarda nada pra si. Tudo que acontece, ela chora, não sei o que, mas depois ela passa. E isso é algo muito bom, porque ela não consegue guardar as coisas pra si só. Já eu sou o oposto dela. Então toda vez que eu fico guardando muita coisa, chega uma hora que eu explodo. E por mais que possa ser algo ruim, sabe? Ela ser uma pessoa muito reativa, só que em partes é bom, porque ela não fica guardando nada pra si, sabe? Ela sempre tenta resolver as coisas de uma maneira. E eu percebi o como o ambiente realmente nos molda como pessoa. E o como a gente tem que tomar cuidado com os lugares que a gente frequenta, porque assim, as nossas amizades nos influenciam demais. O quão nós temos que tomar cuidado com o julgamento que nós temos em relação a outras pessoas também, por essa pessoa agir de uma forma diferente. E o quão nós devemos ficar espertos em relação a isso, porque às vezes a gente acha que a gente não pode ser influenciado, só que as influências na nossa vida acontecem nas pequenas coisas. Então, quando nós vamos ficar sabendo que aquilo está nos atingindo, já é tarde demais. Eu espero que tenha ficado recado para vocês. Um beijão. Tchau, tchau.